dia. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Nosso encontro, né, neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado. Estamos utilizando o método Atenas fazendo aqui uma leitura aqui do capítulo 24, na parte alfa hoje. Então aqui o título do capítulo era Endidaskalon. E eu tenho a impressão de que tinha um errozinho de digitação aqui, logo no título. O que era Endidaskalon era com ômega, e aqui tá com ômicron. Viu, gente? Então aí depois a gente vai ter que ajeitar aqui esse texto, essa tradução aqui, nessa apostilazinha que a gente faz, né? A partir do trabalho do professor Márcio Amaro. Então aqui tínhamos o vocabulário, né? Eu tinha o verbo didasco, que é o futuro didaxo, o aoristo edidaxa, acho que é perfeito, dedidacar, de perfeito médio, né? Dedidagmai, e acho que aqui o passivo, né? Aoristo passivo, né? Edidacten. Eu ensino alguém, né? No acusativo, alguma coisa também no acusativo. Então tem dois objetos no acusativo, né? Esse verbo. Na voz passiva ele significa eu aprendo alguma coisa. Aí também tinha o verbo... Márcio levantou a mão novamente. Não foi o professor que levantei, só uma dúvida. Esse didasco, ele é o verbo que dá origem àquela palavra didaquê, é? Sim, com certeza. Também dá origem, né, ao nome da disciplina didática. Didática também, né? Isso. Tá certo, obrigado. Aí aqui tinha zdal, que que tem umas formas hipotéticas, né? E zdei, né? O infinitivo zdei. E imperfeito, não sei, acho que o imperfeito deve ser esdon, esde. E esse sdesso ou sdessomai deve ser o futuro, né? Pode ser um futuro ativo ou um futuro depoente, né? Significando eu vivo, né? Lembra de sdoion, né? Que é um animal, né? O ser vivente. Aí, mas eu acho que parece que os DAO ainda não acharam, pelo menos não acharam o texto, né? Não acharam um texto com essa forma. Eles é forma hipotética, baseado nas formas que aparecem, eles fazem, né, a reconstrução, né, dessa forma DAO, né? Aí meletal, que aí eu estudo, eu pratico. Aí, deixa eu ver o que mais temos aqui. Meletal, eu estudo, eu pratico. Depois eu acho que tinha paideuo, paideuso, epaideusa, pepaideuca, pepaideumai, epaideuten. Eu educo, né? Pode dar, é ligado, né, à ideia de criança, né? De uma ideia pode ser uma ideia também de eu crio, né? A gente diz assim, eu estou criando essa criança, pai é quem cria. Vocês estão entendendo? Aí poital, né? Seria eu vou, eu frequento. Aí tinha, né, alguns substantivos, alguns nomes. Togramatos. Bom dia, Ronier. A gente está vendo aqui o capítulo 24. Eu ainda não postei para vocês lá no
no Google Classroom, mas o colega aqui postou no grupo do WhatsApp para a gente poder fazer a leitura. Estão lendo aqui o vocabulário do capítulo 24, alfa. Tudo bem, Rony? Então, aqui os nomes, os substantivos, tograma, tugramatos, aqui é no sentido da letra do alfabeto, né? Mas também pode ser também o plural, né? Pode ser a escrita, né? Aí, rogramatistes, tugramatis seria o escrivão, o secretário, o mestre-escola, né? Até o escriba, né? A gente também tem, no Novo Testamento a gente fala do escriba, né? Aí, regumnastique, mas eu não tenho certeza se é a mesma palavra. É a mesma palavra no Novo Testamento? Para escriba, ou é só uma muito parecida? Só para ter certeza, eu vou conferir aqui. Gramatistes. Professor, tu usas um léxico online para o Novo Testamento ou não? Se eu uso Não, assim, normalmente para o Novo Testamento, o mais simples é usar o Bible Hub. O Bible Hub, ele dá, né, assim, opções. É isso que eu ia comentar, Mas assim, né? ele é bem acessível, mas é só para ter certeza que a palavra que é usada lá no Novo Testamento não seria uma outra palavra parecida, mas diferente para escriba. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que é outra palavra. Não é a mesma. Talvez é do verbo grafo, né? Grafistas, não sei. Não, a palavra provavelmente é muito semelhante, mas não é a mesma. Entende? Aí, por exemplo, deixa eu olhar aqui no dicionário físico, só para eu ter certeza. É gramateus, a palavra que é usada no Novo Testamento. Não é Ah, gramateus. um adjetivo. Isso, é gramateus, não é gramatistes. Gramateos com ômicron sigma no final? Não, é com Y sigma, gramateus. Ah, entendi. Y sigma. Isso. Deixa eu É botar. outro sufixo formador de substantivo, né? Isso, também. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui para vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Gramateus. Pronto. Gramateus. Eu errei aqui porque eu botei gramatisteus. Por isso está demorando alguns segundos a mais. Sim, tem um significado muito semelhante. Eu tô colocando, professor, aqui no chatzinho a definição de strong. Sim. Não, mas Gramateus eu queria tentar era mostrar no vídeo. No chat fica legal, eu mas vou postar agora.
Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu vou mandar aqui o PDF do dicionário de Strong, sabe? Eu sei, mas Ah, o senhor tem ele? não, eu tenho o. Na verdade, eu tenho. Eu vou te mostrar aqui, olha. Estão vendo? É bem fininho. Tá vendo pelo vídeo? Que eu olho. Tô vendo, professor. É bem fininho. Mas o. Ele em português, PDF. Pois é, não, eu imagino, eu imagino. Eu vou botar lá no grupo. Pois é. Aí, mas o que eu queria era compartilhar aqui com vocês aqui no vídeo. Deixa eu botar aqui. Pronto, tá aqui no Bible Hub. No Strong, ele tem o número 1122. Oh, É, isso mesmo. 1122. Tá aqui, Gramateus, né? Aí aqui tem assim, né? Um escritor, um escriba, né? Em Jerusalém, né? Alguém que era que era um. Ixi, tá dando uns problemas de zoom aqui estranho. Alguém, um estudioso, né, da lei judaica, né, um professor. Ixi, o zoom tá só indo e voltando, de um jeito muito estranho. Um professor, né, de religião em Éfeso, né, podia ser também uma espécie de advogado da cidade ou secretário da cidade e é um homem, né, que tinha homem culto, né, de modo geral. Por algum motivo tá assim indo e voltando, né? Aí aqui nesse site, né, o Bible Hub, você consegue ver, né, a concordância, né, ver assim no Novo Testamento quais são as ocorrências dessa palavra aqui do lado, né? E aí acho que você clicar embaixo, vai descendo, vai aparecendo as ocorrências do lado aqui, mas por algum motivo tá dando um bug aqui no meu computador. Eu vou mandar aqui o link para vocês, depois vocês abram aí. O menino já deve ter mandado, mas eu vou mandar aqui. Pronto, mandei aqui. Deixa eu voltar lá pro texto. Porque eu tava me confundindo se era ou não a mesma palavra. Não era. Era gramatistes e gramateus. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar aqui para o vocabulário. Gymnastique, né? Ginástica, né? Aqui seria uma técnica, né? Que seria ensinada, né? E eu acho que a palavra ela vem, né, da palavra para nu, porque normalmente, né, esses exercícios que eram feitos aí eram feitos com os atletas, né, faziam exercício, faziam as competições nus. Agora eu não lembro assim como era o adjetivo para nu, mas acho que tem a mesma raiz. Aí, rodidáscalos, tu didascalo é o professor, roquitaristes, tuxtaris tu é o tocador de cítara, né, uma espécie de harpa, de lira pequena, né. Aí, remusiqué, tes musiques, né, que seria a música, né, a arte dedicada, né, às musas. Repaideusis, tes paideuseos, seria, né, um substantivo abstrato, né, seria algo como a educação, né. Aí, rosophistes, tu sopistu, seria um homem sábio, né, um sofista. Rotecon, tu te contos, seria o pai. Isso, Ronier botou aí, Gramateus. Seria o pai ou a mãe, né? Seria aquele que gera, né? Aí, deixa eu ver aqui mais.
Horuyos, Tuhuyu seria o filho, né? Continuando a leitura do vocabulário, adjetivos. Adicos, adicon, seria o injusto, né? Ele teria duas formas, né? Uma para o feminino, masculino, e uma para o neutro. A escros, a escra, a escrons, ela teria três formas, né? Masculino, feminino, neutro. Vergonhoso, até feio, né? Asmenos, asmene, asmenon, seria feliz, pode ser usado aí como advérbio, né? Para felizmente. Aí, dikaios, dikaia, dikaion, seria o justo, correto, né? O justo, dá para dizer, né? Às vezes correto, mas justo acho que funciona bem a tradução. Smikros, smikra, smikron é um adjetivo que significa pequeno. Você já conhece o micros, né? Mas aqui é smikros, um sigma. Aí, na conjunção aqui que a gente vai aprender, roupos, mais subjuntivo, dá ideia também de modo que, a fim de que, mas o futuro do indicativo pode dar a ideia de para fazer com que, né? Mostrando, né, também uma intenção, né? Expressões. Kathemera, Kathemeran, que significa cada dia, todo dia. Aí, esse aqui é uma expressão aqui, peripolu poiumon, poiumai. Peripolu poiumai. Seria assim, né? Esse poiumai, né? Deve ser de poió, mas está na voz média, né? Poiumai. E deve estar assim derivado, né? Não sei se está no futuro, não é, mas está assim, eu considero de grande importância, né? Aí peripleisto poiumai, eu considero de mais grande importância, né? Então tem um grau aí do adjetivo, né? Polu pleisto, né? Então tínhamos o texto para fazer a leitura. Quem gostaria de fazer a leitura do texto? Eu posso começar, professor. Por favor, David. Mekri men hoi te Peloponnesioi en tei Attikei emenon. Kai hoi Athenaioi epoliorkonto. Ho Philippos katemeran egeto hupo ton anepsion eis didascalum. Isso, didascalo. Perceba aqui que era o didascalo, não era com ômega. Aí aqui nesse trecho tinha um vocabulário complementarzinho, não era? Deixa eu ver aqui. Mecri, ru, que era... Onde é que o ru tá? Aqui. O mecri tá aqui, né? E o ru tá aqui. Aí aqui ele dava o mecri, ru, como enquanto durante o tempo em que, né? Uma coisa assim, né? Durante o tempo em que, seria uma coisa até que, poder dizer, né? Uma coisa assim, até que. Pode ser neste ínterim. Neste ínterim, pode ser. O problema é porque tem uma espécie de um pronome relativo aqui no começo, né? Que vai fazendo essa ligação com os peloponésios, né? Então, até enquanto os peloponésios, né, permaneciam, né, na Ática, esse Émenon aqui é imperfeito, gente? Esse Émenon.
ou é Aristo? Eu acho que sim, professor, é imperfeito. Isso. Então, enquanto os peloponésios permaneciam na Ática, os atenienses Epoliorcunto. Apareceu esse Epoliorcunto lá em cima? Epoliorcunto? E aí? Vocês viram esse Epoliorcunto antes? Acho que aqui está na voz passiva, né? Epoliorcunto seria alguma coisa como os atenienses, e os atenienses eram sitiados. Sitiados. Não tem no dicionário não, professor, de cima não. Não, né? Não, mas eu pesquisei aqui ao lado e vi assim que significa ser sitiado, né? Vem de poliorqueo. Dê uma olhadinha aí, poliorqueo. Deixa eu botar aqui no. Botei um pouquinho. Poliorqueo. Dê uma olhadinha aí. Ver aqui o que diz no dicionário. Poliorqueo. Poliorqueo. Daqui. Poliorqueo seria sitiar uma cidade, cercar, bloquear, molestar, pressionar, atormentar. Vem, né, formado de polis, que é a cidade, Hercos. Eu não tenho certeza o que seria o Hercos. Deixa eu ver o que é o Hercos. O Hercos seria... Deixa eu ver, Hercos. Hercos seria muro, cerca, barreira, recinto interno, muralha. Então, os atenienses estavam presos por trás das muralhas, né? Basicamente. Estavam cercados. Cercados, sitiados, né? E aqui você tem que interpretar como voz passiva mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu voltar aqui. Então, você leu até aqui, Filipos, né? O Felipe, né? Todo dia, Kathemeran, Egeto, Hipoton, Anepsion, ex didascalon. Ele era conduzido, né? Hegeto, ele era conduzido, né? Pelos Anepsion. Anepsion apareceu lá em cima, né? O Anepsion, e até ele botou aqui, né? Não. Ele botou aqui embaixo. Anepsion, seus primos. Era conduzido pelos seus primos para o didascalon. O didascalon seria... Eu não sei se já tinha aparecido antes, né? Mas aparece ser uma forma de escola, né? Didascalon. Como é que vocês traduziram didascalon? Didascalo é Eu professor. traduzi como Professor. escola, mas literalmente seria a casa do professor, né? Pode ser. Acho que é isso mesmo. A casa do professor. Mas eu colocando aqui no dicionário não aparece assim. Deixa eu ver aqui. No dicionário que eu estou olhando aqui, professor, ele só diz que ele é professor, didascalos. Não, o didascalos. Profissão. O didascalos é o professor. Mas didascalon seriam o quê? Seriam do professor, né? As coisas, os do professor, né? Ou coisa assim, né? Eu entendi que ficava subentendido aí que era a casa dele, né? Uhum. O local dele, né? Sim,
Provavelmente. Seria a casa do professor, né, moço? Ou Não é plural, não? se fosse. Não, mas o problema é porque aqui não tem nenhum artigo acompanhando. Então a gente não pode saber se é plural. Mesmo que seja plural, dá a ideia de casa, né? Dá a ideia de casa. No Bible Hub, professor, está como de professores, a tradução. Pois De é. professores. Esse ômega ni final aí parece que é o genitivo plural, né? Sim, mas é porque talvez seja assim os quartos dos professores, né? Talvez fique implícito, né? Porque tem que ter uma ideia aqui, tá na cara que pelo contexto que isso aqui é uma escola. Então não dá para traduzir como dos professores, para dos professores. Então você tem que traduzir como escola, para assim, né, a casa dos professores, alguma coisa semelhante, né? O local Talvez de um ensino. gabinete, né? Uma sala. Isso, alguma coisa Agora, assim, né? agora professor, a prática dos filósofos gregos era sempre ensinar caminhando, né, de forma peripatética, né? Pode ser o local onde eles se encontram para ensinar, né? Pode ser Sim, isso, né? Por mas que que não Chama eles tem. tinham uma... frontisterium, Sim, o lugar. também havia essa palavra, mas aqui é didascalo, então não tem assim há alguma palavra implícita aqui, lugar, casa, né? E aí essa palavra aí que não aparece é acompanhada, né, dos professores, né? Para tararã dos professores. Tá dando para entender? Sim, entendi. Tudo Está bem. subentendido a ideia. Pronto. Aí aqui, você leu até essa segunda frase ou não? Em o você Eu chegou... li até de Dascalon, né? Isso. Então vamos continuar a leitura. Quem pode continuar? É, Atum, eu posso continuar, por professor, se você favor. quiser. Taton gramata e didasketo rupo tou gramatistou. Kai rupo tou kitaristou ten musiken. Isso. Aqui dá para a gente fazer uma pausa, né? Então, né, assim, ele era ensinado, né, as letras, né, a escrita pelo o professor, né, pelo professor de letras, né, pelo como é que a gente deu lá em cima para Gramatistu, uma Gramatistes, a gente deu Uma espécie de alfabetizador, né? isso, é uma espécie de alfabetizador. O Gramatis, mas como foi que a gente traduziu o Gramatistes, até teve um debatezinho, a gente traduziu como só para um professor mesmo? Ou a gente botou alguma outra palavra? A gente botou. Cadê aqui? Acho que foi mestre escola. Mestre escola, né? Gramatistes. Escrivão, mestre escola. Seria isso aqui, mestre escola, né? Que é um termo mais antigo para alfabetizador. Alfabetizador seria, se a gente fosse fazer uma tradução mais contemporânea, né? Seria, né, a palavra assim que a gente usaria nos dias de hoje, né? Que esse gramatistes basicamente é isso, é um alfabetizador. Mas há um tempo atrás a gente usava esse termo, mestre escola, né? Aí, então você pode encontrar textos falando em mestre escola, né? Traduzindo essa palavra, né? Gramatistes. A gente teve todo um debate aqui se gramatistes era a palavra que era usada, né, lá no Novo Testamento. A gente viu que não era, era gramateus. Vocês lembram? Continuando. Então, aqui está falando do Filipe, né? Ele era ensinado, né, as letras, a escrita, né, pelo alfabetizador, pelo gramatistes.
a gente poderia até inventar uma palavra, o gramatista, se vocês quisessem. Que dá para, às vezes, está querendo fazer uma tradução e aí você não quer comprometer, né, com a modernidade, e às vezes você faz uma transliteração e você inventa uma palavra. Então daria para dizer o gramatista, né? Era ensinado pelo gramatista. Aí e pelo o quitarista, né? O citarista, né? O professor de lira, de cítara. Professor, tira uma dúvida, por gentileza. Qual a diferença entre gramático e gramatista? Qual seria a diferença? O gramático pode ser alguém que é um conhecedor das letras e também pode ser alguém que faz um estudo da língua, né? Um estudo da literatura, né? Tentando recuperar, né? Assim, foram os gramáticos que preservaram a literatura, né, antiga, que eles eram uma mistura, né, de linguista com bibliotecário, e também copistas, porque eles copiavam textos antigos. Tá dando para entender o que era um gramático? Sim, sim. Aqui o gramatistes, ou um gramatista, se a gente fosse tentar fazer um... Eu não sei se alguém usou essa palavra, né? Mas daria para poder... Seria isso, seria o alfabetizador, né? Alguém que ensina, né, as letras. A escrita. Aí, continuando. E ele era ensinado, né, pelo citarista, hipotu kitaristu, ten musiken, a música, né? A arte da música, ou a arte das musas. E aí você pode continuar a leitura? Sim. Efoita de kai estou pai do tribu hopous ten gymnastiken meletai. Isso. E aqui Efoita, ele ia, né? Ele frequentava, né? Pai do tribo. O pai do tribo é dado aqui como o treinador e o mestre de ginástica. É tipo um professor de educação física, né? Sim, seria um professor de educação física hoje em dia. Aí aqui ele frequentava, então, ele era ensinado, efoita. Como é que era? Foi dado efoita lá em cima? Vai, frequenta, como é que era? Foi o verbo, qual era o verbo mesmo? Foi tal. Eu vou, eu frequento. Então ele frequentava, né? Ele ia, né, para o treinador. Talvez aqui fique implícito a casa também, né? Ia para a casa do treinador para praticar a ginástica, né? Para exercitar a ginástica. Meletai ten gymnastiken. Aí, para que frequentasse a ginástica, para que frequente a ginástica. Esse meletai aqui, que forma será essa, meletai? Tá no... É um dativo? Não, né? Não. É um verbo. Só que eu quero saber qual é... outra configuração ali, né? Segunda pessoa singular do presente, do subjuntivo, né? Isso.
Então a gente poderia, não, se a gente fosse ser super literal, né, seria para que frequente a ginástica, né? Mas como aqui é meio que um discurso, a gente está contando a história, talvez encaixasse melhor, frequentasse, né, a ginástica, ou melhor, praticasse, exercitasse, né, a ginástica, né? Mas se fosse literalmente, seria para que exercite a ginástica, pratique a ginástica, né? Então ele frequentava, né, a casa, a academia do treinador, né, para que pratique a ginástica. Aí, continuando, quem pode continuar a leitura? Agora é Pei. Posso continuar até o fim do parágrafo, né? Pode, por favor. Epei dengelte hoti hoi Peloponnesioi apelton. Apantes hoi autorgoi phobou lelumenoi eistos agrous epaneisan. Isso. Então, quando, né, os Peloponésios Engelten, quando foram o quê? Foram avisados? Foram anunciados? Seria uma coisa assim? Eu acho que aí foi anunciado, né? Tá no singular, né? Foi, pois é. Não, é isso mesmo. Quando foi anunciado que os Peloponésios partiram, talvez, né? Partiram a Pelton, quando foi anunciado Egelte que os Roi Peloponesio a Pelton partiram, Rapantes Roi Auturgoi, Fobu, Lelimenoi, Estus Agrus, Epanessan. Aí é que todos, né, os fazendeiros, Lelimenoi, como é que a gente traduziria esse Lelimenoi? Libertados. Lelimenoi seria libertados do medo, né? Talvez libertados do medo, voltaram para os campos. Epanelsan, retornaram para os campos. Epaneissan, estus agrus, libertados do medo, retornaram para os campos. Continua. Acho que não tem muito mais dúvida aqui, não. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu acho só que a Epaneisan aí é imperfeito, né? Então Retornavam. retornavam para o campo. Mas é porque tem um Eu acho que sigma, é né? imperfeito. Aí me deixou em dúvida, né? Mas É imperfeito, é. é imperfeito, né? Tô vendo aqui no Panéis. dicionário. Então retornavam para o campo. Deixa eu só conferir aqui. Epaneisan é imperfeito mesmo. Epaneisan, terceira pessoa do plural do. É porque ele é paneimi, né? Me confundiu porque é do verbo eime, né? E o verbo eime é um tanto irregular, né? Aí parecia com aoristo, mas não era. Continuando. Você pode continuar a leitura? Retornavam para os campos. Romen on Dicaiópolis ten te Gunaica kai tous paidas emelen oicade comien. Rode adelphos ereto auton ei etelei ton Philippon par heautoi leipen. Hina me pauetai paideuomenos. Isso. Então, né, Odisseiópolis, ele
ele pretendia, estava disposto, né, estava prestes a conduzir, a levar, né, tanto a mulher quanto as crianças, os filhos, né, para casa. Mas o irmão, Rodea del Foz, Ereto, perguntou, pediu a ele, ao Tono, e Etele, se queria, se queria, né, se... Na verdade, aqui seria se quer, se quis. Isso aqui é imperfeito ou isso aqui é aoristo? Etele. Não, acho que é até presente. É presente. Se quer, se quer, né? Mas aí se a gente no nosso, porque isso aqui é um discurso indireto. Então tá aqui, se quer. Perguntou, pediu a ele, perguntou se ele se quer, se quer, né? Leipen, deixar, né? Esse Leipen, ele tem assim essa terminação aqui tá certa, gente? É Leipen mesmo? Ou é um errozinho de digitação? Leipen. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Não, tá faltando miota aqui nessa digitação. É Leipen. Se quer deixar o Felipe, né, para Heltoy, junto com ele. É o infinitivo, né? Hã? Trata-se de um infinitivo, né? Sim, é infinitivo. Só que aqui na digitação aqui, comeu aqui um iota. Aí aqui se quer deixar o Felipe com ele, para Heltoy, junto dele, né? Junto com ele, com o irmão, né? Aí aqui a gente teria que traduzir se queria deixar, né, o Felipe junto com ele, porque embora esteja no presente, né, a gente, quando a gente vai fazer o, é, o nosso discurso indireto, a gente volta um tempo, né? Então, se ele perguntou, você quer deixar, né, o Felipe, a gente diz, ele perguntou se queria deixar o Felipe, né? Bota no passado. E aqui acho que está no presente. Etele, a gente teria que colocar no passado. Se queria deixar, né, o Felipe com ele, né, junto com ele. Rina me pauetai, pai deu homenos. Rina para me pauetai, para que não parasse de aprender. Pai deu homenos. Literalmente seria para que não pare aprendendo. Não pare aprendendo. Pauetai, pai deu homenoi. Pai deu homenos, melhor dizendo. Mas aí a gente teria que dizer, não parasse de aprender. Professor, eu tentei traduzir essa questão aí do gerúndio, traduzindo como a aprendizagem. Não cessasse a sua aprendizagem. Pode ser, ficou boa a tradução. Não cessasse a aprendizagem. Não cessasse. Mas aí, mesmo assim, poderia também não cessasse de aprender. Também funcionaria. Não cessasse de aprender. Continuando. Aí, você leu até o final ou não? Só até pai deu homenos? Só até aí mesmo. Não, pode continuar, Aí eu então. posso ler o resto. Pode ler. Homen on Dicaiópolis tauta asmenos dexamenos kaiton huion toi adelphoi epitrepsas eporeueto
Rodé, Filipos, Cataleites, Eti, Pleona, Epaideueto. Isso. Então, né, o Diciópolis, né, recebendo Dexámenos, Tauta Asmenos, recebendo feliz essas coisas, né? Tauta Asmenos, Tauta essas coisas, essas notícias, essas, sei lá, esses pedidos, feliz, né? Asmenos, ele recebeu feliz, né? Aí, Caiton, feliz, felizmente, como é que você vai montar a frase aí depende de você. Eu acho que dá para dizer feliz, recebeu feliz esse pedido, né, você poderia dizer. Eu pensei em contente, mas dá na mesma, quase, né? Contente. Achei feliz muito forte. O Asmenos, deixa eu ver se a gente aqui consegue ver que se ele dá alguns... Ele deu aqui como... Asmenos... agradado, né, contente. Deixa eu ver se ele tem aqui no dicionário em português. Deixa eu ver se aqui. Asmenos. Tem, asmenos. Dicionário em português ele deu alegre, contente, feliz, né? E aí ele dá uns exemplos aqui. O dia brilhou para eles, cheio de contentamento, ser-me-ia agradável, chegou para minha alegria. Então você poderia dizer assim, né? Ele recebeu contente, né? Esse pedido, né? Essas palavras. Ele recebeu alegre essas palavras, feliz, com contentamento, né? Continuando. E, né? Epitrepsas eporeueto. Epitrepsas eporeueto. Epitrepsas poreueto. Esse epitrepsas é de virar, né? Mas aqui esse epitrepsas aqui, o que significa o epitrepsas? Eu não lembro se tem um significado específico. Esse seria o epitrepo, né? Vem de o que seria o seria um aoristo de epitrepo. Mas epitrepo tem algum sentido especial? Epitrepo? Eu trazia como tendo confiado. Isso, é confiar, né? Permitir, né? Confiar, deixar alguém para alguém. Não é confiar só, é deixar, confiar tipo o filho, né? Confiar o filho, né, para o irmão, né? Assim. Então, confiando ou tendo confiado o filho para o irmão, tono ruion, toiadelfoi, e poreueto. Partiu, né? Foi embora. Ou viajou, né? Talvez aqui esteja até no imperfeito. Mas, no imperfeito. Mas a gente pode dizer partia, estava partindo. Ou, não sei se fica legal, mas vocês vejam aí o que fica melhor. Estava partindo, partia, ou só partiu. Ou viajou. O de Filipos e o Filipe Cataleftes, esse Cataleftes
Eu não sei se é abandonado ou deixado para trás. Seria isso, deixado para trás? É isso. É isso aí. Deixado para trás, ainda aprendia mais, né? Aprendia mais, né? Epaideueto, né? Aprendia, continuava aprendendo mais, né? Uma coisa assim, né? Coloquei tanto mais aprendia. Pode ser. Lembrando que você pode colocar o ainda, né? Ainda continuava aprendendo. Tem um et aqui, né? O ainda. Ah, verdade. Então você vai dizer assim, ainda continuava aprendendo mais, ainda tanto mais aprendia, né? Sim, sim. Poderia Tanto mais ainda aprendia. Ficou bom também, hein? Bom, ficou legal. Vamos aqui. Ah, sim. Nessa versão aqui tinha a tradução do Márcio. Aí, então, já. Vocês quiserem ler aqui nessa tradução do Márcio. Aprendi ainda mais muitas coisas, ele colocou aqui. A solução dele. Continuando aqui. Quem gostaria de ler aqui o segundo parágrafo? Eu posso. É a partir de onde? O Ropoia, né? Ropoia, den. Ah, ok. É que eu tô no celular e para mim tá pequenininho, mas já achei. Uhum. Ropoiadé en haute repaideusis dynatai tis gnosken dialogum tina tu Platonos scopon en hoi sophistes tis protagoras onomati en deiknustai peiratai hoti didacton estin re arete rogar protagoras legei hoti rapantes hoitecontes tuto peripleisto poiuntai hopos agatoi genesontai hoipaides. Isso. E aí ele diz assim, né? Ropoia seria uma coisa como de que sorte. Ele dá num vocabulário complementar, né? De tal tipo, né? Ou de tal sorte. De tal modo, né? De tal modo. De tal modo era esta aprendizagem, esta educação, melhor dizendo. Pai Deus, de tal modo era esta educação aí de Paz. Sim. Aí dinataitis gnosken. A dinatai aqui seria pode? Alguém pode? Eu não entendi direito. Tá falando do repaideusis, né? Repaideusis, dinatai. É a aprendizagem capaz, não é? Capaz de conhecer um diálogo. Isso. Conhecer um diálogo. Mas será que está faltando alguma palavra ou é isso mesmo? Acho que não, é isso mesmo. Então É tis diálogum, né? Uhum. Um certo diálogo. Isso. Algum diálogo. De tal modo era esta educação, né? De tal modo era essa educação capaz de, talvez em português a gente diria fazer conhecer, capaz Fazer de alguém conhecer, né? Algum diálogo de algum diálogo de não, algum diálogo de Platão examinando, examinando, poderia aprender, talvez aprender, né, conhecendo
examinando algum diálogo de Platão, né? Está enaltecendo, né, essa aprendizagem, né? Isso. Eu acho que E não é. qual era, né, Uhum, essa aprendizagem? uhum. Não, pode ser que seja isso. Pode ser que só que ele esteja falando de um modo muito indireto. Aí é. Então aqui é. En hoi sophistes. Aí qual era o Platão? Então aqui ele está descrevendo como é que era a aprendizagem, melhor, a educação. Que ele conhecia, né, uma, ele conhecia, né, um diálogo de Platão, ele aprendia examinando, né, um diálogo de Platão, né? Aham. Nesse diálogo, né, no qual um sofista, um homem sábio, de nome Protágoras, Protágoras. Endeiknistai Peiratai, ele fazia a tentativa, né, de demonstrar, né, Endeiknistai Roti Didacton Estin Rearete, que ele tentava demonstrar, né, que a areté, que a virtude é didacton, é ensinável, é uma coisa que se pode ensinar, a virtude, reareté. É sobre isso que Porque fala o diálogo Protágoras. o Sócrates e o Platão defendiam que não, né? Acredito que sim. Aí rogar Protágoras, liguei. Foi traduzido pelo um professor muito antigo aqui da UFC, o Eleazar Magalhães Teixeira. A gente tem uma edição na UFC. Continuando aqui, rogar Protágoras, pois o Protágoras diz, né? Lege, roti rapantes, roitecontes, que todos os pais, né, os genitores, tuto peripleisto poiuntoi, que aí se preocupam, né? Como é que é? Como é que ele botou aqui a expressão lá em cima? Ele botou assim, consideram da mais grande importância, né? Os pais consideram, né, importante, da mais Da grande maior importância. importância, né? Pois já diz assim, pois o Protágoras diz que todos os genitores, todos os pais, consideram isso da maior importância, né? Pleisto, peripleisto poiuntai, né? Aí, ropos, agatoi, genesontai, roipaides. Como tornarem, como os filhos, para que os filhos se tornem nobres, se tornem bons, né? Bons, se tornem nobres, né? Agatoi genesuntai, né? Roupos agatoi genesuntai roipaides, né? A fim de que, para que os filhos, né? Se tornem bons, se tornem nobres, né? Agatoi. Tendo em vista, né? Tendo em Pode ser vista, também. né? Porque aqui a gente está tentando traduzir o roupos em combinação com esse futuro aqui. Genesontai. Continuando aqui. Aí que o Márcio ele colocou, de modo que seus filhos tornar-se-ão melhores. Continuando aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, a leitura aqui do terceiro parágrafo. Deixa eu ver se tem, é muito grande. Vamos começa aqui, depois eu rolo a página um pouco.
Quem gostaria de começar a leitura? Qualquer coisa, eu começo a leitura. Ekpaidon, Smikron, Fecino, Pessin, Arxamenoi, Mekri, Ruper, An, Zossin, Kai Didascosin, Kai Nutetusin, Epeidan, Proton, Sinietis, Talegomena, Kai Tropos, Kai Meter, Kai Paidagogos, Kai Autos, Ropater, Perituto, Diamacontai, Ropos, Ros Beltistos, Estai, Roos Pais, Par Realton, Ergon, Kai Logon, Didascontes, Kai Endeicnimenoi, Rotito, Men did Icaion, Tode Adicon, Kai Tode Men Calon, Tode de Aiscron, Kai Tode Men Rosion, Tode de Anocion, Kai Ta Men Poiei, Ta de Me Poiei, Ta Kai Ean Men Peitetai, Eideme, Rosper, Sdilon, aí é Diatrefomai. Esse Zilon aqui, eu achei estranho esse Zilon. Não é Zilon, é Xilon. Aqui tem um errozinho de digitaçãozinho aqui. Esse aqui é Xilon. Esse, no lugar desse zeta, é um Xi. Tem que ajeitar. Kai Camptomenon, Eutinusi, Apeilais, Kai Plegais. Aí aqui no vocabulário complementar ele deu no tetunsim, repreendem, advertem, talegômena, coisas sendo ditas, discursos, trofós ou tropós, a ama, paidagogos é o tutor, o pedagogo, diamacontai, se esforçam muito, lutam, né? Rosbeutistos, tão bom quanto possível, o melhor possível, para, mais acusativo sobre, a respeito de, indecnimenoi, apontando, apresentando, demonstrando, tomento de, e isto é, mas isto é, anocion, profano, rosper, xilon, aqui ele, no vocabulário complementar estava certo, xilon, diatrefomenon, kai captomenon, como um pedaço de madeira curvado e retorcido, eutinusin, eles o endireitam, apeilais, com ameaças, plegais, com golpes. Aqui ele vai falar sobre educação, né? Bem tradicional. Vocês aí traduziram um trecho? O David ainda está com a gente, David? Sim. Qual é o trecho, professor? O terceiro parágrafo, primeira frase? Começando. A primeira frase? Isso, ainda na primeira frase. Eu coloquei desde a infância. Uma boa tradução. Literalmente tá assim, tipo, desde crianças pequenas, né? De crianças pequenas, né? Uma coisa assim, né? Ou aí dizia, né? O Protágoras, né? Arxamenoi, como é que você botou? Começando? Desde a infância, foi? Isso, eu coloquei desde a infância, disse, começando enquanto viverem. Isso. Mekri Ruper an Zossin, os Dossin. Enquanto vivem, né? Enquanto viverem, né? Cai didascosin, cai no texto, sim. Como é que você traduziu? Eles ensinam e eles repreendem. Tanto ensinam
tanto ensinam como advertem, né? Isso, tanto ensinam quanto advertem. Epeidan proton siniei. Esse siniei, tá certo? Tá, siniei. Aí, gente, me digam aí o que é epeidan. Epeidan tem assim uma ideia de generalidade, porque quando quer que primeiro alguém o que? Siniei tista legomena. Como é que ficou? Esse siniei. Primeiro, sempre que alguém compreende as coisas ditas. Ah, sim. Então aqui o quando quer que você botou como sempre, né? Sempre que primeiro alguém compreende as coisas ditas, tipo a criança, né? Quando ela começa a entender, né? O que é dito, as coisas ditas, tanto cai trofos, cai meter, cai paidagogos, cai autos ropater, perituto diamacontai. Como é que você traduziu? Trofós é aquela que dá o alimento, né? A ama, né? Tanto a ama como a mãe, tanto o professor como o próprio pai, né? Isso. Se esforçam, né? Sobre isso, né? Acerca disso, né? Da educação, né? A fim de que, ou de que? Ropos ros beltis tos esta e roupais. De modo que o filho seja tão bom quanto possível, né? Isso. Né? Para que o filho seja tão bom quanto possível, né? Aí, rosbeltistos, aqui tem um superlativo, né? Rosbeltistos, tão bom quanto possível, né? Estai, roupai, seja, né, o filho, né, a criança, né? No caso, pode ser também. Para recaston ergon kai logon didascontes kai edeiknymenoi. Então, para recaston ficou assim como assim eu não lembro agora. Ficou como? Não tem a ideia de cada um? Sim, sim, mas aí o para ficou como? Para com cada. Para que cada? Para que cada trabalho e palavra. Ficou assim? Para que Eu cada traduzi palavra. como para cada trabalho e palavra. Hum. Mas aqui ele deu assim, tipo um a respeito, né? Um sentido de a respeito, ó. Para mais acusativo, sobre a respeito, uma coisa assim, né? Deixa eu ver como é que tem lá no inglês esse vocabulário. Aí ainda tem assim, in respect of, não tem assim. Então seria tipo, em respeito a Em cada. relação a, eu acho que em português. Oi? Em relação a cada. Palavra, cada tarefa, cada trabalho e cada palavra, ensinando. é, Será que é ensinando palavras? Ou é ensinando em relação. Esse recaston teria relacionando ergon e logon, kai logon? Ou se aplicaria só a ergon? Meio difícil, né, da gente entender, mas vamos subentender que se aplica aos dois. Então, em relação a cada trabalho, a cada obra, a cada palavra, ensinando e demonstrando demonstrando, né, que isto aqui roti tomen
Aqui isto é, você tem que entender aqui, uma coisa é, né, tomen, literalmente não tem isto é, mas aqui a gente pode botar assim, né, isto é tá assim, que, o hot, né, tomen, então assim, por um lado o justo, tode, por outro lado, né, o injusto, cai tode, aí isto é, por um lado, o bom, né, calon, ou belo, tode, de, por outro lado, e isso é o feio, o vergonhoso, a scron, cai todemen, rosion, isso, o rosion era o que mesmo, hein, gente? Era uma coisa ruim, não era? O rosion, não lembro, ele deu no vocabulário complementar, né? O rosion era o... É sagrado, não, professor? Não, era o anocion, que era o profano, né? Desculpa, gente. É, o anúncio que era profano. Eu me confundi, perdão. Rosion era o sagrado, mas não, você tem que admitir que não é uma palavra tão comum. Eu mesmo não tenho ela de memória. Rosion, então, é uma forma para sagrado, né? Rosion. Todemen Rosion é o sagrado, tode anosion. Então e por um lado isto é o sagrado, por outro lado isto é o profano. Kaita men poiei, kaita de me poiei. Então fazer essas por um lado é para fazer essas coisas, por outro lado é para não fazer essas outras coisas. Kai ean mei peitetai, e se convence, né? Se não se obedece, aqui seria se obedece, né? E se obedece, eimé, e se não, aí não tem a consequência, não? Se obedece. Eu coloquei assim, também se deve obedecer, e se ele não, aí ele omite, né, o verbo, se ele não obedece, ou não deve obedecer, eu acho. Né? Isso. E se deve obedecer, e se não. Talvez a gente botar o que se deve obedecer, né? Ou talvez assim, uma coisa, né? Mas eu não sei, não tem assim se deve, tem assim o se, e sempre que obedece, e se não, fica uma coisa assim, meu, eu não entendi direito, né? Está faltando um pedaço, né? E sempre obedece alguma coisa, né? E se não obedece, com um pedaço de madeira, né, com um pau, xilon, aqui era para ser xilon, tá? Xilon, mas é para ser xilon, foi um erro de digitação. Como um pedaço de pau, né, diatrefômenon, eles endireitam, né, diatrefômenon, e captômenon. O que é o camptômenon? Que é o camptômenon? Qual é a diferença de um para o outro? Um é tipo virar e o outro é o quê? Seria... Ah, sim. É porque não é aqui ainda, perdão. O diatrefômenon é o curvado, né? E o captômenon seria um retorcido, né? Retorcido, né? Curvado e retorcido, né? Como uma madeira, um pedaço de um pau curvado e retorcido, eutinam-se, eles endireitam, né? Então se eles não obedecem, né? Então se eles obedecem, nada. Mas se não obedecem, como um pedaço de madeira curvado e retorcido, eles endireitam com ameaças e com
surras, com golpes, né? Plegais, né? Com golpes. Apelais, ele colocou ameaças, foi? Ameaças. Apelais. Também não é uma palavra muito comum para mim, apelais. Vocês conheciam apelais? De algum contexto? Não. Apelais eu achei bem diferente, apelais. Plegais talvez eu já tenha visto como golpe, mas apelais eu não conhecia. Eu só vi nesse texto até hoje mesmo. Em outro canto, não. Parece que deve aparecer no... Aqui diz que aparece em Sófocles, na Antígona, e também assim deve aparecer não sei se na Septuaginta, talvez na Septuaginta. Deixa eu ver aqui, não, acho que até aparece no Novo Testamento. O 4, estranho que varia a ocorrência. Deixa eu ver aqui às vezes aparece mais, às vezes aparece menos. Efésios, Atos, aparece. Assim, quatro ocorrências principais no Novo Testamento. Uma em Efésios e 3 em Atos. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui em Efésios 6:9. Anientes tenapeilen. Em Atos 9:1. Rodessaulos et empneon apeiles caifono estu matetas tu quirio. Aqui está falando do passado de Saulo, né? Aí aqui apeilé sometha autos mequete lalem epitoionomati. Ameaça, né, de que para ele não mais falar do nome, né? Do nome. Aí epide epitas apeilas auton, né? Com as ameaças deles, sobre as ameaças deles. Vocês podem dar uma olhadinha aí, como é que diz lá nessas páginas aqui, nessas passagens lá do Novo Testamento. Aí, deixa eu ver se eu volto aqui pro texto. Deixa eu ver. Quanto... o Márcio botou, como você disse, também que deve obedecer. O Márcio colocou, também que deve obedecer. E se ele não, obedecer, como se fosse um pedaço de madeira curvado e retorcido, eles o endireitam com ameaças e com golpes. Então esse trecho foi adaptado de Protágoras, né? Que tem essa numeração 325C5D7. O 325D7. Eu tenho aqui a tradução do Eleazar Magalhães Teixeira, professor. Deixa eu ver aqui como é que ele traduziu. 325C5D7. C5, 327, 5, C5D7. Então seria mais assim o 325. Deixa eu ver aqui. Que, pois, consideram isso ensinável, tanto na vida particular quanto na vida pública. Foi o que demonstramos. Ora, apesar de poder ser ensinado e cultivado, eles mandam então instruir os filhos em todas as outras coisas para as quais não há pena de morte, se não souberem. Aquilo, porém, em que há penalidade, a morte ou exílio para os outros filhos, se não aprendem nem cultivarem a virtude, além da morte,
o confisco de bens, por assim dizer, a subversão total das famílias, aquilo então eles não mandam ensinar, nem lhe dedicam todo cuidado. É necessário assim pensar, Sócrates. Aí começa aqui. Desde tenra infância, eles começam, enquanto viverem, ensinam e admoestam. Tão logo a criança compreende a linguagem, a ama, a mãe, o pedagogo e o próprio pai continuamente lutam por isto, para que ela se torne excelente em cada ação e palavra, ensinando e explicando que isso é justo, aquilo é injusto, isto é belo, aquilo é feio, isto é piedoso, aquilo é ímpio. Então é que ele botou piedoso e ímpio naquelas palavras rostion, né, e anotion. Faze isto, não faças aquilo. Isso se ela de bom grado se deixar persuadir. Ele botou assim, isso se ela de bom grado se deixar persuadir. Senão, como fazem com uma vara retorcida e curva, corrigem-na com ameaças e pancadas. Aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Tá bom? Tá dando para ver? Deixa eu ver aqui se eu dou um zoom aqui no... Pronto, eu vou dar um zoom aqui no... mas o ruim dessa gravação é que a câmera fica invertida. Mas aqui, a minha edição do Protágoras. Para vocês não fica invertido não, né? Não, fica tranquilo. Normal. Mas o ruim é que na gravação fica invertido. Aí não tem muito como eu resolver aqui. Não sei que eu te pegasse um espelho, uma coisa meio estranha aí, mas é aqui uma ediçãozinha muito boa do professor Eleazar Magalhães de Teixeira. Mas é interessante vocês darem uma lida, né, no Protágoras. Aí só para que concluir a aula, vamos ver qual era o ponto gramatical aqui. O ponto gramatical era comparação de adjetivos, falar um pouquinho sobre isso. Aí aqui, né, tinham os graus do adjetivo que a gente chama, né, de positivo, comparativo e superlativo, né? Andreios, andreióteros, andreiótatos, né? Aí aqui tem o calepos, calepóteros, calepótatos. Então, normalmente se faz com esses sufixos, né? O grau comparativo e superlativo, né? Esses sufixos teros, tera, teron, tatos, tate, taton, né? Aí, deixa eu ver o que ele dá mais aqui de informações. Aí aqui às vezes, né, uma vogal é aumentada para... O ômicron é aumentado, né, para um ômega, né? Se a sílaba precedente é considerada breve. Aí aqui ele dá com o adjetivo que tem terminações da terceira declinação, né? Aletes, né? Aletes, aléteros, alétera, alétastos. Então, esse adjetivo, né, quando ele está no positivo, ele só tem duas formas, né? Uma para o masculino e feminino e uma para o neutro. Mas quando ele vai para o comparativo, para o superlativo, ele ganha 3 formas. Deixa eu ver aqui é aqui com o sofron. Sofron. Sofronesterons, aí ele o sofronesteros, sofronestatos. Ele dá uma aumentada, né, no radical, aparece o esse a mais, né? Sofronesteros, sofronestatos. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então aqui diz que eles são construídos, essa terminação é construída por analogia com
aletesteros e aletestatos. Tá faltando aqui o ômicron aqui também, no antes do sigma. Aí lembrar que, né, que pode significar mais ou menos, né, o comparativo e o superlativo pode significar muitíssimo, né? Então aqui Rui Bárbaro, Andreioteroi, sim. Os bárbaros são mais bravos, né? São mais valentes. Roi Atanatoi, Andreiotatoi, sim. Os imortais são valentíssimos, bravíssimos. Aí aqui, né, alguns irregulares, né? Como agatos, que é o bom, o nobre, né? Agatos, agaté, agaton. O comparativo é ameinon. O problema de agatos é que ele tem vários comparativos e superlativos usando radicais diferentes. Então aqui normalmente normalmente tem uma leve diferença de significado. Vocês percebem a diferença de significado? Ele significa o melhor e o melhor, mas tem uma leve diferença de significado que vocês vão ter que encontrar no texto, né? Entendem? O melhor em que sentido? O melhor mais forte? O melhor mais poderoso? Vocês estão compreendendo? Sim, sim. Então é que esses três radicais diferentes que podem aparecer, né, como comparativo e superlativo do agathos, eles têm uma leve diferença de significado, né? Mas o significado básico é isso, né? Ameinon significa melhor, né? Abeution também vai significar melhor, e Creiton também vai significar melhor, mas com leve diferença de significado. Aí você vai ver pelo contexto. Aristos, Beltistos. Salvo engano, Creighton tá ligado ao melhor na força, né? Isso. No poder. Isso. Aí aqui esse Aristos foi usado, né, no sentido de nobreza, né? De aristocracia, né? Uma coisa assim, né? Aquilo que tem areté, né? Isso, né? Pode ter até sido associado, né? Aí o Cacos, deixa eu mostrar aqui o Cacos. Cacos, que é o mal, você também tinha umas certas. Tinha uns três radicais no comparativo e no superlativo. Então, esse aqui parecia ser mais regular. Kakion, Kakakion, mas também Keiron, Keiron e Heton, Heton. Heton, Heton. E aí tinha o Kakistos e o Keiristos. Aí, mas no superlativo só dois radicais diferentes. Não tinha, Heton não tinha. Então essa aqui significa pior e o pior, mas você tem que ver, né, qual é o sentido, né, que para cada um. O contexto vai dizer. Aí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui na sequência, fora esse exercício. Deixa eu ver aqui. Salvo engano, um tem a ideia de ser o pior e outro de fazer o pior, né? Pode ser. Qual era que era para fazer o pior? Qual era? Acho que é o segundo, o Heiron. Ah, fazer o pior, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. O Keiron era fazer o pior e Kakion seria ser o pior, é isso? O Heton, você viu algum significado específico para o Heton? Eu lembro que uma vez na vida eu cheguei a ver, mas de memória eu não guardei. Eu vou olhar aqui na Wikipédia se ele dá assim, alguma coisa, mas não vou olhar no. Ele diz, não, é uma forma de Hesson. Então, Hesson deve ser a forma mais comum. É de
tem a ver com reca. O que é reca? Vamos descobrir o que é reca. Assim, reca seria alguma coisa tipo um pouquinho suave, gentil, né? Seria assim o mais gentil, suave, um menorzinho, né? Então esse reto, né, não seria bem o pior, né? Seria Isso, eu achei aqui também, professor, no Bailey, aquele dicionário lá do francês, isso. como inferior, né? Inferior. Isso. Inferior a alguém. É mais falível que alguém. Isso. Aparece no Sófocles e no Heródoto. Isso. Então, reto seria mais para inferior, né? Isso, é pior nesse sentido. Por exemplo, numa guerra, o Heródoto usa para falar de um combate naval. Aí diz que uma esquadra é inferior à outra. Interessante. Usa esse termo. Então é pior nesse sentido. O ruim é que ele não dá exemplos, né? Eu acho que ele vai dar os exemplos no exercício. Você traduziu esse exercício aqui, você vai acabar vendo os exemplos. Mas eu acho que o Márcio aqui nesse PDF já respondeu. Eu acho que isso aqui já é a resposta. O Márcio às vezes respondia os exercícios pra gente. É um problema. Mas aí vocês fazem assim, sem olhar a resposta deles. Eu confio. Tá bom, gente? Mas aí aqui, deixa eu ver se tem um. Aqui eram inferiores aos gregos. Tá vendo aqui, olha? Rui Bárbaro, Caiper, Poloi, Pleones, Ontes, Retones, Essan, Ton, Helenon. Os bárbaros, embora sendo muitíssimos, eram inferiores aos gregos. Então aqui é bom que você já tem vários exemplos já traduzidos. Mas aí vocês podem querer alterar alguma coisa. Vejam aí se... Eu depois tenho que editar isso aqui, porque como eu não estava conseguindo o texto do 24, se eu tivesse conseguido, eu tinha tirado as respostas. Não tinha mandado as respostas para vocês, não. Então aqui tinha também assim, ropos, mais futuro do indicativo nas orações objetivas após um verbo expressando cuidado ou esforço. Então esse verbo aqui diamacontai, né, expressa o esforço, né? Então se esforçam para que seu filho seja o melhor, né? Seja o melhor possível, né? Eles se esforçam, né? Eles lutam, né? Para que seu filho seja o melhor possível. A negativa é feita com ropos me, oi didáscaloi panta pratusin, ropos meden kakon, poiesusin roi paides. Os professores fazem tudo para as crianças, para que as crianças nunca façam o mal. Nunca ou não façam, né? Não. Aqui o Meden, aqui ele traduziu como nunca, né? Dá para traduzir como nunca. Aí então Ropos me, mas não é Ropos me, é Ropos Meden, né? O exemplo é estranho, né? Mas aí fica sabendo, né, que o Ropos, quando vai fazer nessa sintaxe aqui, vai ser acompanhado pelo me e não pelo uk. Aí tinha uns exemplos aqui que eu acho que também o Márcio também deve ter traduzido. Deixa eu ver se ele... Deixa eu pegar aqui o começo. Peripleisto poiu ropos aeitus teus timesseis. Considera de grande importância que sempre honres os deuses. Peripleisto poiu, né, ele tá dizendo é um imperativo, né? Ropos aeitus teus timesseis, que é
sempre honres, né, tu timesseis tus teus, os deuses. Peripolu poiúmetha roposme kakiontes ton pateron genessometha. Então aqui consideramos, né, de grande importância que não que não nos tornemos piores que nossos pais, que nossos antepassados. Aí, continuando aqui, tinha as frases aqui. Aqui o Márcio não fez essa parte aqui, de fazer a versão. É a parte mais difícil. Ele não deixou feito, não. Aí lê aqui, gente, o texto cultural, educação grega, estamos falando sobre a música, a ginástica, né? A alfabetização. É interessante. O pedagogo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha antes da parte beta. Não, tinha não. Então a gente começa na semana que vem a parte beta, viu, gente? Então, vocês podem trabalhar com esse capítulo aí. Vejam que tem alguns errozinhos de digitação. Podem fazer a própria tradução de vocês, não fiquem com a tradução do Márcio, podem melhorar fazendo um exercício. Isso aí é só para ajudar. Tem um exercício ali de versão que não foi feito, que vocês podem fazer também. Tá bom, gente? E aí se preparem para a próxima semana a gente entrar no beta. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Tenham um bom resto de fim de semana. Tudo de bom.